No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito do meu Senhor, o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte, neste momento. Que Ele venha cobri-lo com as suas graças, com as suas bênçãos. Em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Nós temos falado, ensinado, pregado sobre os escolhidos de Deus. E como e qual é o critério que faz Deus nos escolher. Mas há uma coisa que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem, infelizmente. É que existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos. Você é uma ou outra. Presta bastante atenção. Existem as pessoas que têm apenas a fé natural. A fé que já nasce, já vem pela natureza. E há outros que têm a fé natural, além da fé sobrenatural. Quem tem a fé sobrenatural é um número bem menor do que aqueles que só têm a fé natural. Por isso mesmo, as pessoas que só têm a fé natural criticam aqueles que têm a fé sobrenatural, além da natural. Por quê? Porque a fé sobrenatural, ela vem de Deus. Ela vem do Espírito de Deus. E para que ela venha de Deus sobre nós, é necessário que nós reunamos condições. Deus vê essas condições. E a primeira condição é a justiça. Às vezes a pessoa é bandida, é assassina, a pessoa vive uma vida irregular, vive uma vida cruel, é má. Mas ela é assim não porque ela quer. Ela é dominada por um espírito do mal. Mas Deus vê o coração, Ele não vê o nosso exterior. Então, Ele vê que aquela pessoa vive na criminalidade, porém, dentro dela, existe uma aspiração, um desejo sincero de viver na justiça. Então, quando a pessoa tem esse desejo, esta fome, essa sede de justiça, então o Espírito Santo desce sobre essa pessoa criminosa e dá a oportunidade para ela ser salva. E é por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos ex-bandidos, ex-traficantes, ex-assassinos, ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo. Pessoas que eram da criminalidade, que eram do mal e hoje estão trabalhando pelo bem. Quer dizer, são pessoas que foram escolhidas pelo Espírito Santo porque Ele decidiu isso.
Não somos nós que escolhemos a nós mesmos. Mas Deus viu nessas pessoas um desejo, uma sede pela justiça. Muitas pessoas, muitos criminosos, chefes do crime, estão no crime não porque querem estar no crime. Estão no crime porque começaram desde pequenininho, não conheceram o caminho do bem, mas cresceram no caminho do mal. Mas dentro dessas pessoas existe pelo menos um mínimo de desejo de viver na justiça. Então, a gloriosa misericórdia de Deus chega a essas pessoas e dá oportunidade para elas serem salvas. Quer dizer, Deus escolhe essas pessoas e elas são salvas. Enquanto isso, paralelamente, há pessoas que são religiosas, são boas, não fazem mal a ninguém, são caridosas, etc. Mas ainda não foram reveladas, não foram escolhidas por Deus para receberem essa fé sobrenatural. Então, essas pessoas que ainda não têm a fé sobrenatural, elas criticam, elas invejam aqueles que têm a fé sobrenatural. Sabe aquela velha história de Caim e Abel? Pois é, Deus escolheu Abel. Ele preferiu a oferta de Abel do que a de Caim. Então Caim ficou com inveja. Caim morreu de inveja. E é isso que acontece. Portanto, se alguém, minha amiga, meu amigo ouvinte, se alguém lhe criticar, ou criticar a Igreja Universal do Reino de Deus por conta da sua fé sobrenatural, não dê ouvidos a essas pessoas, não responda, porque essas pessoas criticam porque ainda não foram escolhidas por Deus, não tiveram a revelação do Espírito Santo. Somente as pessoas que têm a fé sobrenatural, somente as pessoas escolhidas é que sobem no altar para sacrificar. Somente as pessoas escolhidas é que acreditam, creem no Monte Sinai. E estas sobem por conta da fé que Deus lhes deu. Não é a Igreja Universal que dá essa fé. Nós pregamos a fé, nós ensinamos a fé. Nós damos para as pessoas aquilo que Deus nos deu, mas nem todas elas são escolhidas. Nem todas são escolhidas. Então, as não escolhidas ficam de fora. Ficam olhando, apreciando até os milagres que acontecem com as outras. Mas elas mesmas não participam porque elas não querem, não creem, não têm fé para subir no altar. Não tem fé para subir no altar não é porque elas sejam más. Não, é porque não foi revelada. Então, eu gostaria de falar com os meus companheiros, pastores, obreiros, os bispos, toda a congregação da Igreja Universal do Reino de Deus, que não se afetem com as críticas, com as pedras, não se afetem com as infâmias, porque essas pessoas que hoje nos criticam, amanhã, quem sabe, estarão conosco, também batalhando pela mesma fé, tal e qual aconteceu com o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja primitiva e depois tornou-se em perseguido. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, não se aveste, por favor, com as críticas. Vá na sua fé. Vá na sua fé porque você foi a pessoa escolhida. Quem não foi escolhida vai ficar vendo os milagres acontecendo na vida das pessoas. Mas quem foi escolhido, então, deve dar graças a Deus por terem sido escolhidas. Graças a Deus, não é? Que maravilha, né? Deus, na sua infinita misericórdia, nos escolheu. Ele me escolheu. Escolheu você, não é? Nós não somos bem-aventurados?
Nós não somos ricos da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus. Porque Ele, o Espírito de Deus, da mesma forma como escolheu Noé naquele mundo injusto, para ser salvo, ele e a sua família. Ele escolheu Abraão. Isaac escolheu Jacó. Ao invés de Esaú, Deus escolheu Jacó. E o fez o grande Israel. Deus escolheu a Davi. Era o último dos seus irmãos. Era o último. Deus escolheu profetas, reis, pessoas que eram do bem, que almejavam a justiça, aspiravam pela justiça. E lhes deu a fé para eles viverem na justiça. Deus, na época presente, nesse mundo cruel, nós estamos vivendo nos dias que antecederam o dilúvio. E veio e matou a todos, e Deus salvou apenas Noé e a sua família. E aqueles animais que foram escolhidos também por Deus e que se encaminharam sozinhos para a arca. Foi Deus quem os trouxe, foi o Espírito de Deus quem os reuniu e trouxe para a arca. E Deus também nos chamou, nos escolheu para entrarmos nesta arca, a arca da salvação. Portanto, o Monte Sinai não é para todos. O Monte Sinai não é para curioso. O Monte Sinai não é para o jogador. O Monte Sinai não é para os que vão tentar a sorte, não. O Monte Sinai é para aqueles que foram escolhidos a dedo pelo próprio Altíssimo. Por isso, você vai ouvir testemunhos agora de pessoas que foram escolhidas por Deus para subirem no altar e alcançar aquilo que elas vão dizer com as suas próprias bocas. Vamos ouvi-las. Seu nome? Tarcísio. Seu? Camila. Como é que era a situação de vocês antes de chegarem na Universal? Eu comecei a usar droga, bispo, desde 13 anos de idade. Né? A gente já veio de uma vida já muito perturbada. Tá? Vim de um casamento fracassado quando eu cheguei. Né? Conheci ela, achei que ela era a minha resposta. Né? Eu sempre tive aquilo de querer família, mas era promíscuo, eu era perturbado mesmo. Eu abusava dela, né? Quando eu chegava em casa. Ele abusou mesmo de mim várias vezes, né? Ele não me batia, mas eu batia nele. Perdi tudo. Com isso eu fui morar de favor no quartinho, no fundo da casa do meu avô. Eu tinha, onde que eu morava, eu fiquei devendo mais 10 meses de aluguéis, eu devia Telemig, na época Telemig, eu devia água, fazia gato da frente da água, eu fiquei quebrado, eu não tinha saída. O que ela fez? Ela veio sacrificar. Ela chegou na época da Fogueira Santa e fez um propósito de vender bombom na praça, tá? E quando ela começou a fazer isso, eu deixava ela na praça, porque eu tinha perdido tudo. Eu vendia tudo que eu tinha, tudo era droga. Eu era, igual a gente fala, os pedretes, né? A gente vê esse menino que usa crack, eu era aquilo. Né? Ela fez esse propósito. Eu deixava ela para vender o bombom e saía para arrumar alguma coisa para fazer droga. Né? E um dia na praça, comecei a ficar, nesse meio tempo que ela estava sacrificando, eu comecei a ficar na praça e um dia vendo ela, minha ficha caiu. Né? Foi o melhor dia da minha vida, porque aquele dia eu tive consciência que eu era escravo, que eu estava escravizado por aquilo. Né? E comecei a prestar mais atenção. Né? Eu cheguei, era uma fogueira santa, ela sacrificou. Nesse sacrifício eu já comecei a frequentar a igreja, comecei a buscar, e veio uma fogueira santa do Monte Sinai. Eu fui, nessa fogueira santa, eu tinha um carro, estava morando de favor no quartinho, né? Meu pai estava me dando, vamos falar assim, barita, como é que eu poderia sacrificar um carro? Foi uma coisa que eu fiz muitas escondidas, mas Deus me pediu.
me pediu. Eu queria, eu comecei a entender e ver o espírito dos pastores, o espírito dos obreiros. Eu falei, poxa, eu quero ser aquilo ali. Eu quero ser aquilo, porque eu era, vai e vem, eu não tinha, eu quero. E eu passei num altar e coloquei esse carro. Até o dinheiro que a gente conseguia do ônibus, a gente sacrificava, a gente ia a pé, descia a pé para a igreja, né? Para não tocar naquilo, eu tinha certeza do que ia acontecer. E eu passei no altar, eu tive essa felicidade de passar no altar. Eu subi no altar de um lado com o meu sacrifício, e eu desci do outro com uma outra pessoa. Com 3 meses, para você ter ideia, eu já tinha outro carro. Eu abri a visão, eu comecei a trabalhar. A mesma coisa que eu fazia, eu comecei a colocar força, o espírito mudou, as coisas foram acontecendo. Para você ter ideia, quando chegou na outra fogueira santa, Deus pediu aquele carro, eu comprei um outro carro e me pediu aquele carro. Eu coloquei esse carro no altar, o bispo, eu cheguei a ter, nesse decorrer, de uma vez só, nós tivemos 10 carros, né? Tive vamos falar assim, uma crise de insegurança. Veio assim, eu tenho que comprar um imóvel para mim, eu estou morando de favor e tudo, vão comprar um imóvel para mim. Eu fui, achei um imóvel, fui lá, fiz um negócio com o cara, compramos um imóvel num condomínio fechado. Eu meio que imaginava assim, se acontecer alguma coisa, eu tenho aquele imóvel para ficar. Foi assim mesmo, estou falando para o senhor a realidade, né? Deus pediu aquele imóvel na outra fogueira santa. Aí, poxa, a gente já sabia como é que era, sacrificamos esse imóvel. A gente chegou a ter 14 imóveis depois disso. Hoje, bispo, a gente saiu de uma casa, né, que a gente morava num fundo de quartinho de favor, além de a gente ter vários imóveis. A gente mora no imóvel hoje que vale mais de 2,5 milhões. Né? A gente hoje tem uma vida de qualidade. Isso aí, a gente está falando assim, coisa material, é o de menos, porque aquele fogo que saiu do altar, hoje a minha família, a minha casa é abençoada, o meu casamento é abençoado. Para quem saiu de um quartinho, bispo, hoje a gente mora numa casa que glorifica a Deus. Eu sei que não é nada, né, mas a gente mora do lado do governador. Então, poxa vida. Né? Você lembra como é que era a nossa casa? A gente começou a trabalhar com filtro automotivo, a nossa mesa era filtro, a gente não tinha mesa, não tinha sofá. Eu tinha vergonha, quando a gente começou a sair do quartinho, era aqueles tacos cheios de cupim soltando, o forro saindo. Pena que eu não tinha essa consciência, que eu devia ter fotografado na época. O forro caindo de cupim, né? Olha onde que a gente mora hoje, né? A gente tem 3 empresas, eu sou representante, tem uma loja, montei um escritório de advocacia agora há pouco tempo atrás, que vem crescendo a cada dia. Eu que era um cracudo, né? Eles falam assim, né? Um cracudo. Porque quando eu chegava na igreja, de vez em quando eles me falam lá, poxa, eu ouvi você, eu falava, cara, eu chegava sujo, eles tinham medo de chegar perto de mim, né? Olha para você ver o que Deus tem feito. E você vem vivendo de fé em fé. De fé em fé. Né? Com isso, poxa, o nosso maior sacrifício, você vê, eu que cheguei sem ter nada, que eu deixava elas na praça para poder arrumar ali R$20, R$15 para poder comprar, se não desse para comprar um papel, eu comprava crack. Né? Eu já cheguei a sacrificar R$150 mil, né? Fora o tanto de carro que a gente já sacrificou, de imóvel, depois além desse imóvel, já sacrificou outros imóveis. Então, puxa vida. Parabéns, Deus abençoe. A gente sempre está correndo atrás assim do dinheiro, né? Chegava no final de ano, muitas vezes a gente passou com R$50 no bolso e pagava os funcionários e passava com aquela miséria mesmo, assim. E o dia que eu fui conhecer a igreja, umas amigas minhas me convidaram, vamos lá conhecer um lugar, você vai gostar. Cheguei lá, era Fogueira Santa. E recentemente tinha desfeito a sociedade, então cada um ficou com as suas coisas e a gente ficou sem dinheiro, assim, financeiramente, capital não tinha. Tinha um caminhão muito velho e o sócio levou o telefone que era da empresa, e nós tivemos que começar do zero. Então chegou um dia que meu esposo falou assim, ó, tem que sair vender madeira porque está difícil, o telefone não toca. Né? Daí eu comecei a sair, fui nas obras, saí em vários bairros e ouvi muito não. Em todos os lugares que eu ia, as pessoas diziam não, nós temos fornecedores, não precisamos, e é sempre não. Terceiro dia eu não consegui nem sair dentro do carro. E daí já era o desânimo, era tanto não que eu ouvi nos 2 dias, que eu estava em frente a uma obra, e quando eu fui sair para oferecer, eu não tive força saindo do carro, e comecei a chorar, mas eu escutava a rádio sempre. Quando o pastor ia falar, eu mudava a estação. Mas naquele momento que eu estava chorando, com a cabeça assim, baixa no volante, o pastor terminou a canção, ele começou a falar, e foi tudo de encontro ao que eu estava vivendo. Quando ele terminou de falar, eu falei assim, com a cabeça baixa, Deus, o Senhor realmente está nesse lugar. E a minha vida vai mudar mesmo. Então, me dá força só agora. Só quero força para poder sair dentro do carro e oferecer.
Só isso que eu pedi. E no momento que eu terminei de falar, assim, eu já senti assim, algo muito diferente. Eu comecei a sorrir, levantei a cabeça, enxuguei as lágrimas. E daí aquela voz dentro de mim, assim, volta nos lugares onde disseram não para você. Ainda eu falei assim, mas como? Eu disseram não e aquilo ficou volta. Eu disse, tá bom. Daí virei a volta no carro e fui no primeiro lugar que eu fui, na primeira obra que eu fui, no primeiro dia que eu saí. Cheguei lá, o mestre de obra que disse não para mim, ele falou assim, não, vai ali, pega o telefone e liga para o proprietário que eu estou precisando de madeira. Pode ir lá ligar que ele vai comprar contigo, isso que eu mandei. Daí eu fui no orelhão, ali perto, liguei, o proprietário disse, não, pode trazer. Eu fui na outra obra, também aceitou, não, mesmo que disseram não para mim, todos disseram sim no outro dia. Daí eu disse, não, tem coisa realmente muito diferente. Liguei para meu esposo, assim, emocionada, falei para ele, algo muito diferente aconteceu comigo, né? Daí cheguei em casa e falei para ele, eu vou na Igreja Universal. Foi uma experiência. Foi uma experiência. Eu falei, eu vou na Igreja Universal. Daí ele falou assim, na Igreja Universal? Mas você fala tão mal dessa igreja? A minha primeira fogueira santa, eu lembro que eu peguei envelope e ia fazer com um valor que realmente era, para mim, já sacrifício. Porque a gente não tinha dinheiro, assim, eu não tinha um trabalho. O trabalho que eu tinha era o mesmo que meu esposo. E também, quando o fornecedor vinha cobrar, eu tinha que sair correndo cobrar um cliente para poder pagá-lo. Então... Era amarrado. Era amarrado. E isso eu já tinha pego envelope e a Fogueira Santa era num domingo. E na sexta-feira eu saí, fazia as cobranças e tal. E naquele dia, tarde, todas as empresas que me pagavam em cheque me pagaram em dinheiro. Eu já achei estranho aquilo, eles pagarem em dinheiro para mim, porque a construtora nunca paga em dinheiro, eles pagam em cheque. Mas todo mundo pagando em dinheiro. Daí, tudo bem. Daí eu parei o carro, pensei, vou organizar esse dinheiro, vou guardar aqui direitinho. E quando eu peguei dinheiro na mão, que eu guardei tudo assim, fui colocar na bolsa, eu vi aquela voz assim. Aí disse, você pegou o que você estava preparando, mais aquilo tudo e colocou no altar no domingo. Como é que você se sentiu quando desceu do altar, Cristina? Olha, só posso dizer assim, bispo, que a Fogueira Santa, realmente, quando você faz, que eu digo que é um conjunto de coisas. Você tem que estar uma comunhão muito forte com Deus, tem que ter o coração realmente sincero e verdadeiro e não temer. Aquela noite que eu decidi fazer isso, eu levantei de madrugada, peguei o dinheiro e coloquei todo o dinheiro dentro do envelope. Quem mandou? Ninguém. Algum pastor lhe mandou fazer aquilo? Não, de jeito nenhum. Isso aí foi Deus comigo mesmo. Né? E Deus queria mudar minha vida, mas Ele queria uma atitude minha. Eu não podia mudar por pena. Né? Então, realmente, eu tinha que mostrar que eu confiava nele. E eu levantei de madrugada e disse, não, é isso mesmo. Peguei, coloquei no envelope, chegou domingo de manhã. Quando eu subi o altar, assim, quando eu desci o altar, eu já desci diferente. A minha vida não tinha mudado nada. Mas só que dentro de mim tinha mudado tudo. Porque eu já comecei a ter aquela certeza dentro de mim, aquela força. Hoje vocês têm quantas propriedades? Hoje nós temos entre 8 e 9 apartamentos, mais terrenos. A empresa, carros. Falta nada. Né? Não falta nada. E o casamento? O casamento também está uma bênção. Vida espiritual. Vida espiritual. O meu esposo sempre brinca comigo, assim, Deus é tão próximo de mim que se eu fizesse com a mão, eu toco nele, assim. Porque é nítido, assim, as coisas que acontecem, que ele faz, as portas que ele abre. Quer dizer, aquele primeiro sacrifício que você fez, quanto foi mais ou menos? Você lembra? Tem ideia? Deve ter sido sei lá, uns 5 mil reais. Que era tudo que você tinha. Era tudo que eu Você já tinha, fez sacrifício assim. maior que esse? Já. Qual o maior que você já fez? Foi a última vez, 80 mil reais. 80 mil. Que Deus abençoe muito mais. Então, minha amiga, meu amigo, o segredo é o altar. Mas esse segredo só é revelado para quem foi escolhido. É muito forte isso. Você que está vivenciando o inferno, eu estou dando segredo para você. E o Espírito Santo, com certeza, deve estar tocando em você nesse momento. Suba no altar, sacrifique o que você tem, faça a sua parte e deixa o resto comigo. O Espírito Santo está tocando. Agora, somente sobem no altar as pessoas que foram escolhidas por Deus. E você que está me ouvindo nesse momento, que está entre chove, não molha, vai, não vai, é porque você ainda não foi escolhida. E se você não for escolhido, o que você tem que fazer para ser escolhida? Você tem que tomar uma atitude.
Se você crê, é porque o Espírito Santo escolheu você. Suba no altar, faça o seu sacrifício e deixe o resto com Deus. Se você não crê ainda, se você ainda tem dúvida, então esquece. Não faça nada, não. Não considere a fogueira santa como um risco, como uma sorte. Não. Pare. Deixe ficar onde está. Quando você for escolhido por Deus ou escolhida por Deus, você não vai perguntar a quem quer que seja. Você vai com tudo em cima do altar, porque é o Espírito Santo que vai revelar isso para você. Puxa vida, é muito bacana. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque o altar, o segredo do altar, a escolha do altar é para os escolhidos do altar. E isso é para aqueles que são humildes de coração, de espírito. Aqueles que almejam, que têm fome, que têm sede de justiça. O Senhor chamou Moisés para lhe falar. Sei de tudo que acontece e desci a fim de libertar. Tenho visto a aflição, a tirana escravidão. Tenho ouvido um clamor de quem sofre em meio à dor. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar que o Senhor tão bem conhece, pois desceu ali para libertar. Lugar de decisão para quem sabe o que quer, quem já tem definição, para quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer, por toda a sua força em função do que se quer, é o caminho pra quem quer vencer. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar que o Senhor tão bem conhece, pois desceu ali para libertar. Lugar de decisão para quem sabe o que quer, quem já tem definição, para quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se crer, por toda a sua força em função do que se quer,
Mas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não se esqueça, o altar é para os escolhidos. Os escolhidos sabem que foram escolhidos. Os escolhidos para o altar, para subirem no altar, sabem o que tem que fazer. Porque é o espírito do altar é quem os guia, é quem revela a sua vontade. Não é o bispo, não é o pastor, não é a igreja. Cada um é escolhido pelo próprio Deus e o próprio Deus faz aquilo que ele quer que seja feito. Escolhe, pede, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. É ele que faz isso. E quem crê vai, quem não crê fica. E não adianta tentar discutir os que creem com os que não creem, porque isso não vai dar em nada. Não vai resolver nada. Se você for insultado, criticado por alguém por causa da sua fé, não dê resposta. Fique calado, deixe que o Espírito Santo vai fazer a parte dele, tá bom? Mas você vai em frente porque você sabe qual o segredo do sucesso. Vai em frente. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.